Amém. Boa noite, irmãs. Como a pastora falou, a gente precisa fazer planos, a gente precisa fazer projetos, mas a gente precisa colocar todos os nossos planos e os nossos projetos primeiramente em Deus. Ele precisa ser o primeiro de tudo. Os nossos planos precisam estar baseados nos planos de Deus. Os planos de Deus é acima dos nossos. Deus, ele tem planos para nós. E quando nós fazemos planos e entregamos para Ele nos diz o que nós devemos fazer. Pode passar. Deus tem 3 respostas que o Senhor pode nos dar quando nós fazemos planos e entregamos para Ele. É o sim, o não e o espera. Muitas vezes o sim para nós é muito fácil de receber de Deus. Porque já é aquilo que nós queremos. Então nós entregamos para Ele e Ele aprova. Então para nós é fácil. O espera, ele é um pouco mais difícil, mas ele ainda não é tão difícil para nós, porque vai acontecer aquilo que nós queremos, só não é no nosso tempo. Mas tem planos que Deus fala para nós esperarmos, que ainda vai acontecer, então nós ainda temos a confiança de que aquilo vai acontecer. Mas também tem o não. Muitas vezes Deus diz não, e quando Deus diz não, o que nós fazemos? Qual tem sido a nossa reação quando Deus diz não para os nossos planos, quando Deus diz não para os nossos projetos? Vai ter vários planos que a gente vai fazer, vários projetos que a gente vai fazer, e Ele vai dizer não. E qual tem sido a nossa reação? A nossa reação demonstra o nosso nível de maturidade. Quando nós dizemos não, quando Deus diz não e nós aceitamos o não de Deus, nós entendemos, é aí que nós temos a maturidade. E muitas vezes nós só vamos ouvir o sim de Deus depois que a gente aprender a ouvir o não dele. E em Isaías 55, 8 e 9 diz: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deus, Ele é Pai, e um Pai de verdade não é aquele que diz sim para tudo, mas aquele que ama, corrige e diz não quando necessário. Os planos de Deus, eles são sempre melhores do que os nossos. Ele sabe exatamente aquilo que Ele tem para nós. E assim como um pai que corrige o seu filho, assim é Deus para nós. Muitas vezes Ele vai dizer não para nós, porque Ele tem o melhor. Ele é o nosso pai. Muitas vezes Ele não vai dizer só sim para nós, mas muitas vezes a gente vai precisar ouvir o não de Deus. E em Jeremias 29, 11 diz: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Deus, Ele tem planos bons, Ele tem planos de paz e não de mal para a nossa vida. O propósito dEle é melhor mesmo quando nós não entendemos. Muitas vezes nós não vamos entender o propósito de Deus. Nós não vamos entender por que Deus está dizendo não para nós. Por que Deus está fazendo as coisas dessa maneira. Por que não é do nosso jeito. Muitas vezes a gente não entende. Muitas vezes é difícil, muitas vezes até dói. Dói em nós receber o não de Deus. Dói em nós viver os planos de Deus. Mas Ele sabe exatamente o que é melhor para nós. Porque nós só enxergamos o agora. Nós só enxergamos aquilo que nós estamos vendo agora. A nossa visão é limitada. Mas Deus, Ele está além. Ele está além do tempo. Ele está acima de todas as coisas. Ele vê além. Ele vê aquilo que nós não vemos. Ele enxerga aquilo que nós não enxergamos. Os propósitos dele são sempre melhores. Muitas vezes a gente acha que vai ser difícil, às vezes a gente não entende, a gente não sabe o porquê que Deus está agindo dessa maneira, mas Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Ele sabe exatamente, não importa qual tem sido o que nós temos vivido agora, Ele sabe o porquê de todas as coisas. Mesmo quando nós duvidamos, Ele continua sendo Deus. Ele ainda está acima de todas as coisas. Ele ainda está na direção de todas as coisas. Não importa o que tenha acontecido com você, o que você tenha passado, Deus, Ele sabe exatamente o que Ele tem para você. Ele sabe o que Ele tem para nós. E mesmo que a gente não entenda, um exemplo disso na minha vida foi quando eu saí da igreja que eu era para vir aqui para a Igreja Família de Cristo.
lá na garagem, naquele primeiro culto. E naquela época eu não entendia o que Deus tinha para mim. Eu tinha 12 anos, eu tinha crescido naquela igreja, os meus amigos estavam lá, eu tinha ministério lá, e eu não entendia o que Deus tinha para mim. Mas o propósito de Deus era muito melhor. E eu nunca podia imaginar aquilo que Ele ia fazer na minha vida até aqui. E Ele já me trouxe, já me fez viver grandes coisas que eu não viveria se eu não tivesse obedecido à voz de Deus. Se eu não tivesse seguido aquilo que Ele tinha para nós, para mim. Mesmo que eu não entendesse naquele tempo. Deus, Ele fez e Ele faz e Ele continua fazendo. E quando Deus me chamou para entrar para o Ministério de Louvor também, eu não queria, porque eu sou muito tímida. E microfone, jamais pegar no microfone, misericórdia. Mas Deus, Ele falava comigo de todas as formas possíveis. Ele continuava sempre falando comigo, sempre. E aí teve um momento que eu decidi sair da minha zona de conforto e me entregar para o que Deus tinha para mim. E Deus, Ele fez e continua fazendo grandes coisas por causa de um dia que eu decidi sair da zona de conforto. Então tem coisas que Deus, Ele só vai entregar para nós quando nós saímos da nossa zona de conforto para viver os projetos e os propósitos dEle. Quando nós deixamos os nossos projetos e os nossos planos de lado e decidimos viver o dEle, Ele derrama sobre nós uma coisa que nós nem imaginamos. Ele dá para nós aquilo que vai muito, muito além do que seria se nós ficarmos na nossa zona de conforto. Muitas vezes, Deus, Ele vai dar uma coisa que vai nos confrontar, vai ir além das nossas limitações, mas Ele sabe exatamente aquilo que Ele está nos dando. E além disso, muitas vezes nós projetamos algo lindo, pensando que é algo de Deus, que Deus quer, mas há projetos que parecem ser de Deus, mas não são o que Ele quer para nós. Assim como Davi. Davi, ele decidiu que ele queria construir um templo para o Senhor. Aquilo era um projeto nobre. Aquilo era um projeto que Deus aprovava, mas não era um projeto para Davi fazer. Deus, ele queria que o filho dele fizesse. E Davi, quando ele apresentou isso para Deus, Deus disse que não era para ele fazer. Davi ouviu ali o não do Senhor, porque aquele projeto não era para Davi. Tem projetos na nossa vida que as pessoas vão olhar e vão falar, não, isso é de Deus, Deus aprova. Nós vamos olhar e vamos falar, não, eu estou projetando isso, pensando no Senhor, não estou pensando em mim. Então Deus já aprova, mas nós precisamos colocar diante de Deus, porque talvez esse projeto, esse plano, esse propósito, não seja para mim, não seja para você, seja para outra pessoa. Então há planos que são específicos para cada um. Deus tem um propósito de vida para cada pessoa. Não adianta nós queremos viver o propósito de outras pessoas. E que nós possamos ser mulheres que respeitam o sim, o não e o espera. Que nós possamos respeitar quando Deus disser sim para nós. Que nós possamos fazer aquilo que Ele nos mandou fazer. Que nós possamos respeitar quando Deus disser não para nós. Que nós possamos entender e receber o não dEle e entender que os planos dEle são infinitamente melhores do que os nossos. E que nós possamos entender também o espera do Senhor, porque tem planos que não são para agora. Tem planos que nós vamos precisar esperar um tempo. Não é no nosso tempo, é no tempo dEle. Ele tem o melhor tempo para nós. A coisa certa na hora errada não dá certo. Então que nós possamos aprender a esperar no Senhor o tempo dEle para cada coisa, esperar o tempo de Deus, e que nós possamos aprender a viver o processo, porque quando nós aprendemos a viver o processo, é assim também que nós vamos viver o propósito. E é isso. Glória a Deus. Glória a Deus. E isso que a Jenny falou é muito importante, né? Saber esperar o sim de Deus e o não de Deus. A espera. Quanto a gente tem vivido ansioso, né? E todas nós, acho que vai falar um pouquinho sobre isso. Nos tempos de hoje, o quanto a ansiedade está nos consumindo. E a gente quer atropelar a vontade de Deus, quer atropelar, né, a espera de Deus, o que Ele tem de melhor para nós. E aí, emendando já no que a Jenny falou, eu vou falar um pouco sobre a imagem. Já pode pôr o versículo, porque eu vou ler o versículo primeiro e depois já entro nele.
Está em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, onde diz: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Sempre que eu estou por aqui, que vocês estão aqui sempre, eu sempre venho falar de imagem, comportamento, né? No último eu falei sobre vestimenta e hoje eu vou falar sobre imagem. O texto está falando de imagem, mas a imagem e semelhança de Deus. Hoje eu não vou falar tanto o externo, mas eu vou falar o interno. O que é realmente a imagem e semelhança de Deus? Né? Muitas vezes a gente pensa, imagem e semelhança de Deus, então Deus tem braço, Deus tem perna, Deus tem um rosto como o meu. Não é bem isso. Imagem e semelhança de Deus são atributos que Ele tem, são características de Deus e que estão em nós também. Ele nos fez imagem e semelhança dEle, mas no jeito de ser, não no físico só. Pode passar o slide. Quando no texto diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, eu fui procurar e no hebraico a tradução é tselem. E a palavra traduzida de semelhança é demute, que é semelhança, mas não idêntico. Um exemplo é quando a gente está andando e às vezes tem uma sombra nossa. Quando a gente vê, é a nossa sombra. Parece conosco, mas não é idêntico. Não é a gente ali. Aquela sombra ali não tem uma vida. Né? Ela não vai falar por nós. Tudo que a gente for fazendo, ela vai fazendo, né, o que a gente está fazendo, mas é só uma sombra. E a gente é isso, é uma sombra de Deus. Cada uma de vocês é uma sombra de Deus. Tá, pode passar. E aí, falando de sombra, a gente só é o que nós somos, só somos semelhantes a Deus quando Deus soprou o Espírito dele em nós. A palavra de Deus diz, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Se não fosse o sopro de vida, a gente seria uma sombra só. Só uma forma de barro quando ele começou a fazer, mas ele soprou o Espírito dele em nós. Você tem o Espírito de Deus dentro de você. Nós não somos só uma forma, nós não somos só um corpo andante sem nada. Existe o Espírito de Deus dentro de cada uma de nós. Pode passar. Quando a gente fala da imagem e semelhança, quando Deus nos fez, semelhança não é ser igual a Deus. Deus tem os atributos dele e colocou alguns em nós. Os atributos de Deus que são só dele. Ele é eterno. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. E o que ele colocou em nós? O amor. Nós amamos uns aos outros. E o mandamento dele diz, né? Amamos uns aos outros como a si mesmo. Nós somos criativos, Deus nos deu a criatividade, quanta coisa maravilhosa o homem faz, mas porque Deus permitiu, porque Ele permite. E viver em comunhão. Quando fala em comunhão, Deus, a gente sabe que Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. São 3 pessoas. Então Ele vive em comunhão. E nós, como estamos vivendo em comunhão? Nós estamos aqui na igreja, como vivemos em comunhão na nossa casa, com os nossos filhos, no nosso trabalho. Hoje a gente vive um tempo que a gente vive muito na rede social. Às vezes nós estamos dentro de casa com a nossa família, sentados no sofá e cada um com o celular na mão. Cada um fazendo qualquer outra coisa, menos conversando, menos tendo comunhão. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3, mas são um só. Eles não andam separados. Há comunhão nos 3. E a gente com a nossa família. E os domingos que a gente está aqui na igreja, a quarta-feira, ou pelo menos um culto que a gente vem. Como está a nossa comunhão aqui, com os nossos irmãos. A gente sabendo a dor do nosso próximo. Quantos de vocês estão sentados aqui e às vezes não sabem nem quem está do seu lado. Não se preocupe em saber. Né? E a gente tem que refletir sobre isso. Essa é a imagem e semelhança de Deus. Pode passar. No texto ele fala também domine. Ele fala, quando ele cria o homem, ele fala, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Pode passar. Domínio, que significa gerenciar, de cuidar. Como a gente tem dominado a nós mesmos? Né? Aí quando eu falo de imagem, eu vou falar agora até do externo. Quanto a gente tem dominado o jeito que a gente gasta, o quanto que a gente quer suprir a nossa necessidade gastando desesperadamente. Né? Tô feliz, vou comprar uma roupa. Tô triste, vou comprar uma roupa. Vou comprar um sapato. Né? Ganhei uma promoção, vou gastar.
tudo é motivo, mas o guarda-roupa abarroado e mesmo assim você não está feliz. Isso é dominar. Domine sobre as aves, sobre tudo que há na terra e domine a você mesmo, os seus impulsos, as suas vontades e aquilo que a Jenny falou, saber falar não e saber falar sim, para nós mesmos, né? Tantas vontades que a gente tem, mas tem hora que a gente tem que frear. Não é pra gente, aquele não é o momento, não é a hora, né? E aí vem linkando a imagem e semelhança de Deus. Pode passar. Aí eu mudo para um texto. Quando Deus, né, quando Moisés vai até o monte, Deus fala com ele para construir, né, o templo, para construir, né, o santuário para orar. E aí ele diz: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração compelia a dar. Não era para tirar, aquele que quisesse dar, de coração, de vontade. E aí ele fala: estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, pelos de carneiro tingidos de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Deus foi bem específico no que ele queria. Ele falou cada item que ele queria. Pode passar. E o que é mais valioso quando ele diz lá, ouro ou madeira? O que é mais valioso, gente? Ouro ou madeira? O ouro, né? O ouro vem na frente. E ele já disse no texto, tragam para mim ouro. Ouro foi o primeiro. E depois ele foi falando todas as demais coisas que precisaria. E nós? O que a gente tem trago quando a gente vem cultuar? O que a gente tem trago para nossa família quando a gente chega do trabalho? É ouro ou é madeira? O que vem no nosso coração? O que a gente está ofertando para Deus? E ofertando de bom grado. Às vezes pode estar até trazendo ouro, né, Carla? Mas às vezes não está sendo de bom grado. Está trazendo porque é obrigado. Está trazendo, porque diz que se eu não entregar o dízimo eu não vou ser abençoado. Será que é realmente aquilo que Deus quer? O seu ouro não está virando madeira? Será que não está virando? Né? Você está transformando ele e não está dando a importância que realmente tem que dar? Pode passar. Mulheres que querem projetar sua imagem em Deus, colocam ordem no caos, gerenciam sua família, a sua vida, anunciando a palavra de Deus. Nós, cada uma de nós, amiga de Jesus, se a gente quer ser imagem de Deus, a gente não vai causar. A pastora falou com nós mesmo ontem, mandou um áudio para nós e falou que a gente tem que ser aliviadoras, aquela que ajuda, não aquela que chega tumultuando, que chega, né, já gritando, colocando fogo em todo lugar. Não, mas aquela que ajuda, aquela que está ali para auxiliar. Isso é ser imagem e semelhança de Deus. É aquela que mesmo no nervoso, respira, dá uma volta e fala: Deus, me ajuda, pelo amor de Deus, para eu não matar esse homem, essa criança, né? Mas tem que ter a imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos ter. Imagem e semelhança de Deus não é aquela mulher que gasta mais do que tem, que fica brigando com o marido à toa. Não é aquela mulher que fala mal dos outros, que é fofoqueira. Imagem e semelhança de Deus não é mulher caloteira, que compra e não paga. E eu poderia ficar aqui o resto da noite falando. E todas vocês são amigas de Jesus. Vocês sabem o atributo de ser imagem de Deus. Então, para vocês refletirem, que imagem não é só um corpo bonito, um rosto bonito, ficar, né, sempre emperequetada. É bonito? É. A gente deve se cuidar da saúde, cuidar da nossa imagem. Mas vamos avaliar realmente a imagem de Deus. O tema de hoje é Projetando 2022. Vamos projetar ser imagem e semelhança de Deus em 2022. Amém? Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Carla e eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a vida financeira. Quando a gente vai fazer os nossos projetos, quando nós vamos colocar expectativas para o próximo ano, a gente nem coloca nada que esteja aliançado na nossa vida financeira, né? A gente coloca e coloca muito, mesmo quando são projetos individuais ou quando são projetos para nossa família. É uma viagem dos sonhos, é uma troca de emprego, porque a gente quer ter uma provisão diferente para nossa casa, para nós. É uma troca de um carro, a troca de uma casa. Em tudo isso, a nossa vida financeira, ela está atrelada.
Mas como nós temos nos posicionados nessa área? Como nós temos nos posicionado em Deus ou nas nossas próprias forças? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Amém? Em 2 Reis, no capítulo 4, do versículo 1 ao 5, eu vou ler com vocês. E fala muito de uma mulher que a gente vai aprender muito com ela. Uma das mulheres dos seguidores dos profetas gritou a Eliseu: meu marido, o teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora o credor acaba de chegar para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que farei em teu favor? Dize-me o que tens em tua casa. Gravem isso. Dize-me o que tem em tua casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma vasilha de azeite. Ele lhe disse: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Pode passar. Depois, entra com teus filhos, fecha a porta, coloca o azeite em todas as vasilhas e separe a vasilha que estiver cheia. Então ela se foi, entrou em casa com seus filhos, fechou a porta, ele lhes trazia as vasilhas e ela enchia. Glória a Deus, ela viveu um milagre. Quantas de nós, às vezes a gente tem expectativas, temos sonhos, às vezes a gente quer resolver um problema, às vezes a gente quer avançar na vida financeira, não importa qual é a nossa motivação, mas tudo, em todo tempo, nós precisamos apresentar em primeiro lugar a Deus. Vamos pensar um pouquinho na vida dessa mulher? Ela era casada, o marido dela morre, os credores chegam. Naquela época, eles poderiam levar os filhos dela como escravo para pagar a dívida. Então ela ia perder o marido e ela ia perder os filhos. Que situação difícil, né? Que situação de transição, mas no primeiro momento não é uma transição prazerosa, não é uma transição de crescimento. Mas aí vamos aprender um pouquinho com essa mulher? Em primeiro lugar, quando estamos em fase de projeção ou transição, devemos ouvir em primeiro lugar Deus. Nós temos feito isso? Como Deus vai testificando em tudo. Ele foi falando através da vida da Luciene, através da vida da Jenny. Sempre, em qualquer área da nossa vida, devemos buscar em primeiro lugar Deus. A segunda coisa que a gente pode aprender com essa mulher é: ela buscou o conselho de quem ouvia Deus. Ela foi procurar quem? Eliseu, não foi? Nós, quando nós temos os nossos sonhos, nossos projetos, quem nós temos procurado para expor os nossos sonhos? Às vezes, queridas, tem pessoas que nos amam. Tem pessoas que querem o nosso bem, elas não vão nem fazer por mal. Mas à medida que nós apresentamos os nossos sonhos para elas, elas podem encontrar barreiras que aos olhos de Deus e dentro do que Ele colocou no seu coração, você nem encontraria. Mas o que nós devemos fazer? Buscar em primeiro lugar a Deus. Em segundo lugar, pessoas que ouvem a Deus. Quando vocês quiserem uma direção, quando vocês quiserem um conselho, procurem seus pastores, procurem seus líderes. São pessoas que estão capacitadas e são pessoas que têm tanto interesse quanto você, que você seja próspera e bem-sucedida. Eles estão comprometidos com esse processo. Eles poderão sim fazer um realinhamento, reorganizar com você, mas eles estarão se for de Deus, se esse projeto, se essa nova transição for de Deus, eles estarão aliançados com vocês e unidos, amém? Ela demonstrou ter um bom relacionamento interpessoal. Na nossa vida profissional, na nossa carreira, a gente precisa ter um bom relacionamento interpessoal. Quando Eliseu vai falar para ela, ele fala o quê? Vai nos teus vizinhos e pede vasilhas. Se essa mulher fosse uma mulher de coração duro, uma mulher de fofoca, uma mulher que tem palavras duras, como que seria a resposta de muitos vizinhos para ela? Uma negativa. Mas o que a gente encontrou nesse texto?
que ela conseguiu muitas vasilhas e o azeite foi enchendo. Como nós temos sido onde a gente passa? A gente leva o amor, a face de Cristo? A gente demonstra que nós somos mulheres de Deus, que nós somos mulheres de bom relacionamento, não porque nós somos boas, mas porque Cristo vive em nós? Que cada uma possa tomar posse dessa palavra e viver conforme essa palavra em nome de Jesus. A terceira coisa, essa mulher foi obediente e teve fé. Vamos falar a verdade? Ela não estava numa situação difícil? Ela poderia falar para Eliseu, mas o que adianta? Eu tenho uma vasilha de azeite, vou pegar um monte de vasilha, só vou sair sujando um monte de vasilha? Mas não, ela creu na palavra do profeta, ela teve fé. E ela não, aos olhos dela, ela falou assim, no primeiro momento, eu não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite. Aos olhos naturais dela, ela não tinha solução, mas ela entregou o pouco que ela tinha nas mãos de Deus e obedeceu. Amém? Que nós possamos entregar tudo que somos, todos os nossos sonhos, todos os projetos. Eles podem parecer pequenos, podem parecer grandes, inalcançáveis para nós, mas a gente tem que colocar na mão de Deus. Amém? E aí, depois desse milagre, então ela foi contar ao homem de Deus. Ele lhe disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivereis do que sobrar. Olha como a obediência dessa mulher promoveu o milagre. Ela demonstra que outra atitude, ela foi grata. Ela teve um milagre dentro da casa dela, ela voltou até a presença de Eliseu e falou, e o que ela deveria fazer. E aí o milagre dela só continuou. Pode passar. Fé, mas ausência de murmuração igual a milagres. É isso que Deus tem para cada uma de nós. É isso que Deus quer derramar sobre as nossas vidas como filhas. Mas nós precisamos nos posicionar com fé e não murmurar. Essa mulher não chegou falando para Eliseu, meu marido era servo, e agora olha a minha situação. Ela apresentou a situação dela, mas não reclamou, não colocou ele na parede, não ficou indagando o porquê daquilo, mas apresentou a solução sabendo em que Deus ela teria uma resposta. Então vamos se posicionar dessa forma e viver os milagres. Amém? E aí, o que a gente tem a ver com tudo isso, né? Fez um milagre na vida dessa viúva. E nós? O que essa história tem a ver com nós, queridas? Deus quer te abençoar, quer te prosperar, quer te levar a novos níveis com o que Ele já derramou sobre a sua vida. Você tem algo diferenciado que o próprio Deus derramou. Você tem uma capacidade diferenciada, não porque você é boa, mas porque Ele derramou algo específico em você. Às vezes, quando a gente é criança, a gente pensa, quero ser médica, quero ser advogada, quero ser professora, tantas coisas. Mas se a gente olhar para dentro de si, a gente vai olhar uma capacidade diferenciada. Eu vou contar para vocês um testemunho de uma amiga minha muito querida. E ela não lê, ela devora livros. Ela devora livros. E ela tinha um sonho de, quando crescer, escrever um livro. Mas Deus não deu a capacidade para ela de criatividade, de imaginação. Mas deu a capacidade para ela de organização, de corrigir, de se atentar a detalhes. Hoje ela não escreve livros, mas ela é uma editora de livros. Ela faz a correção dos livros, as pessoas escrevem e ela vai lá e corrige, vê se o texto está certo, se a gramática está certa. E glória a Deus por isso. Ela olhou para dentro dela. Se ela estivesse tentando escrever o livro, às vezes até hoje não teria saído nada. Então é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Está projetando para 2022? Amém, glória a Deus. Mas olha o que Deus já está falando com você. A capacidade que Deus já está. Se é para avançar, se é para evoluir ainda mais, se é para começar um novo negócio. Agora, se você tem um dom para confeitaria, minha querida, não adianta você ser vendedora. Se você é uma ótima vendedora, não se tranque dentro de uma cozinha. Cada uma
com a unção de Deus, o azeite se multiplicou. E o mesmo pode acontecer com você, em nome de Jesus. Apenas creia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Estão ouvindo agora? Glória a Deus. Pastor, é errado projetar? De forma alguma. Vocês estão aqui hoje, sabe por quê? Porque nós projetamos. Nós divulgamos, organizamos, oramos, colocamos diante de Deus, encomendamos os salgados, o bolo. Já parou para pensar que tudo da nossa vida é um projeto? E que a gente vai colocando no papel para que esse projeto se realize, para que esse projeto se concretize. Amém? Então, comece a projetar diante de Deus. Nós temos o nosso projeto de vida, o ano de 2022, nós vamos viver Reine sobre nós. Quem quer que o Senhor reine sobre você? E aí no nosso projeto de vida, nós temos alguns campos, algumas áreas que já foram até falados aqui hoje. Sobre vida espiritual, muitas coisas, vida financeira. E aí, o nosso pastor, ele tem uma frase que é muito bacana. Essa frase fala, aquilo que não é anotado, não é lembrado. E muitas vezes, por não anotar, por achar uma coisa tão simples e boba, fazer um projeto, a gente acaba perdendo aquilo que Deus tem para nós. A gente não vai subindo os degraus da escada até chegar no topo da escada e conquistar aquilo que o Senhor tem para nós. E o tema de hoje é um tema muito especial, projetando 2022 em Deus. Nós estamos falando aqui para mulheres que querem realmente projetar em Deus, mulheres que realmente querem conquistar, conforme a palavra de Deus diz para você. E hoje eu vou falar de uma área muito importante também para a nossa vida. E que área é essa, pastora? Olha o que diz aí, projetos para a nossa vida sem... Pastora, eu posso projetar para a minha vida sentimental? E quem disse para você que não pode? A palavra de Deus diz que nós devemos projetar coisas nobres. E Deus, Ele ama a nobreza da nossa vida sentimental. Tanto é que Ele ama o casamento. A graça de Deus está sobre o casamento. E quando nós projetamos sobre a nossa vida sentimental, nós estamos projetando a excelência de Deus, que é um matrimônio. Mas existe aquelas que não têm esse chamado. E não é errado. Você foi escolhida de Deus para não ter esse chamado? Amém. Que Deus te honre no seu chamado. Agora o meu foi casar, gente. Eu não tenho esse chamado, não. Mas alguém não tem esse chamado? Pastor, eu quero ser abençoada na vida sentimental. Tem alguém aí que quer ser abençoada? Então é para você que eu quero falar nessa noite. Amém? E aí, o que eu posso pedir? E agora? O que eu posso e quem pode? Solteiras, pode pedir algo para o Senhor na vida sentimental? Claro que pode. Pastora, e aquela que é casada? Com certeza, tem que projetar o melhor de Deus no seu casamento. Pastora, e aquelas que já são viúvas? Elas têm o direito de casar novamente? Quem disse para você que não tem? De constituir uma nova família. Se você já viveu o seu tempo de luto e quer constituir, louvado seja Deus. Agora, se dali em diante você quer continuar sozinha, só com o Senhor ou com sua família, glória a Deus. Mas você tem que entender qual é o propósito, qual é o projeto, o que realmente você quer. É ou não é verdade? E aí, o que eu posso pedir, pastor? Eu posso pedir lá um Ricardão malhado, aquele saradão, os irmãos que me respeitem aqui. Mas eu posso. Por quê? Eu tenho que projetar aquilo que me agrade. Aquilo que realmente vai passar o resto da vida ao meu lado. Eu não posso projetar qualquer coisa, é ou não é verdade? E para aquelas que estão casadas, o que eu posso pedir, pastora? Eu posso pedir sim, para que Deus prepare uma viagem. Eu posso me organizar para essa viagem, porque tem muitas mulheres aqui que já não viajam faz muito tempo. Gente, é um renovo de Deus na vida do casal, uma viagem. Uma lua de mel nova. Inclusive, dia 13, eu vou viajar com meu marido, para a glória de Deus. E aí vai eu,
o pastor, vai o Zé Paulo, merece ou não merece? E a Sandrinha, que são guerreiros aqui do Senhor. Para quem não sabe, o nosso pastor, que é o meu esposo, aqui da Igreja Família de Cristo, está lá no Haiti agora, junto do meu filho e da nossa querida irmã Elisângela, fazendo missões para a glória do Senhor. Gente, aquelas crianças comendo bolacha de barro. Isso mesmo, bolacha de barro. Vocês viram lá no Instagram do pastor o vídeo preparando? Pega o barro, mistura na água, põe no sol para secar, porque não tem mais nada para comer. E agora eles estão indo lá, sabe o quê? Levar a pizza, levar a água, porque nem água potável tem. E aí ele entrega a água e fala assim, ó, Deus existe de verdade na tua vida. Porque ele me trouxe lá de São Bernardo para trazer essa saquinho de água para você. Olha o cuidado e o amor de Deus. É um projeto do Senhor, missões também. E aí o pastor tá que viaja para lá e para cá. Mas aí eu falei assim, filho, põe na sua agenda aí, Angélica, esposa, São Bernardo do Campo. E para a glória de Deus nós vamos fazer uma viagem. Gente, projete. Quando você projeta, você começa a olhar os passos do seu projeto. A Dai muito foi usada por Deus aqui para falar em um discipulado nosso sobre os degraus. Que a gente às vezes quer estar lá no topo da escada. É ou não é verdade? É errado? Não. Mas para chegar no topo da escada tem que fazer o quê? Subir um degrau de cada vez. E aí como que você faz? Espera aí, vou colocar aqui, eu quero viajar. Aí também, gente, tem que ser real. Quando que eu posso? Quando que o meu esposo pode? Então eu vou projetar aqui, lá no final do ano. Então eu tenho até o final do ano para guardar tanto. Aonde que a gente vai? Para qual lugar? Quanto a gente vai gastar? Isso é um projeto em execução para que realmente Deus te dê condições e se realize. Chegue no final do ano, você faça uma viagem. E aí o que eu posso pedir? Posso pedir, pastor, um bonitão? Pode. Não só pode, como deve. Aquele que faz o seu estilo. Com todo respeito, os gordinhos, nada contra. Não tem ninguém, né, gordinho aqui? Mas quando eu fui fazer o meu projeto de vida, e aí lá anos atrás, né, que eu já tenho 15 anos de casada, eu coloquei assim, Senhor, não quero um gordinho. Porque a gente tem que ser detalhista. Jesus, eu não quero um loiro do olho azul, porque eu gosto de branquinho, assim, cabelinho preto, liso, de ladinho, topete agora. É ou não é? A gente tem que determinar aquilo que faz o nosso estilo, aquilo que a gente gosta, principalmente para as solteiras. Você pode projetar, você pode pedir, porque é a pessoa que vai passar o resto da sua vida com você. E você não pode pedir aquele que hoje você acha bonito e amanhã você não acha mais. Mas acha bonito até envelhecendo. E isso é gostoso, é ou não é verdade? Então, o que eu posso pedir? Pode pedir tudo para Deus, amém? E aí, só que esse pedir, ele tem que passar pelo filtro de Filipenses capítulo 4, verso 8. É um filtro maravilhoso para tudo na nossa vida. Para tudo, para tudo. Para as nossas redes sociais, para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, para a nossa vida familiar, para todas as áreas da nossa vida, esse é o filtro de Deus. E aí diz, concentre-se em tudo que é verdadeiro. Para de criar ilusões, expectativa e realidade, gente. Peraí, já tomei a madurinha, não dá para criar muita expectativa, né? Tem que ser mais realista. Tem que ser verdadeira com você. O que eu posso pedir? O que eu posso determinar para o meu projeto de vida? Tem que ser verdadeira com você. Tem gente que está exigindo tanto, que, gente perfeita não existe. Não existe. Olha para a sua irmã que está do seu lado aí, ela diz, príncipe é conto de fadas. É ou não é? Todo mundo tem defeito, inclusive eu e você. É ou não é verdade? Mas aí a gente tem que ser verdadeiro. Esses defeitos, é suportável? Está dentro daquilo que eu pedi para Deus, para aquilo que eu decidi? Aí tem que ser verdadeira, tem que ser realista. Para de viajar na maionese.
Para de achar. Ai, pastor, eu pedi aqui para o meu casamento, com meu marido, pare de colocar a toalha molhada em cima da cama. Faz quantos anos que ele coloca a toalha molhada em cima da cama? 20? Minha irmã, desiste, pega a toalha e pendura. Sim, 20 anos ele não mudou, não adianta nem pôr no projeto para ele parar de pôr a toalha molhada em cima da cama. Concorda comigo? Porque não é um projeto verdadeiro, não é um projeto que vai se concretizar. Eu estarei sendo burra. Eu tenho que ter a verdade comigo, de olhar para a situação e enxergar realmente. A toalha não dá, mas outra coisa dá para pedir, amém? E aí, tudo que é verdadeiro e tudo que é nobre tem que passar por esse filtro. Tem nobreza para o seu casamento, para você que é solteira, para você que é noiva, para você que é viúva, para você que está decidindo projetar a sua vida sentimental? Uma jovem de 15 anos que está louca para namorar. Gente, não é nobre uma jovem de 15 anos namorar, sabe por quê? Porque é só os hormônios. Tá ouvindo, Moisés? Quantos anos você tem, Moisés? As meninas de 15 anos aqui não podem namorar, porque não é nobre. Por que não é nobre? Amanhã, ela tem, daqui um ano, ela tem uma casa, ela trabalha, ela pode se sustentar sozinha. Se amanhã a mãe dela falar assim, sai de casa e se vira, ela consegue? Com 15 anos? Com 14? Com 13? Com 12? Já aconteceu da gente fazer festa das crianças aqui e uma criança de 12 anos subir com um bebê no colo para pregar o presente do seu filho, voltar e quando chegar nos 12 anos subir para pregar um presente. É nobre isso para uma criança de 12 anos? Era para estar brincando, gente. Não era para estar cuidando de uma criança. Então isso não é um projeto nobre, eu tenho que avaliar a minha idade. Não tem idade certa, pastora, para namorar? Não tem, mas tem que ter maturidade. Tem pessoas com 18 anos que são totalmente maturas. Ela tem recurso financeiro, ela tem o carro, ela tem carta, ela é determinada, ela conquistou algo, ela não depende do pai e da mãe. É ou não é verdade? Mas aí a de 14 quer namorar, não tem R$1 para ir no cinema. Gente, isso não é nobre. A gente tem que entender o que é nobre, o que glorifica a Deus. A verdade é que uma pessoa que está com 14, com 15, com 16 ou com 17, está com os hormônios à flor da pele. É normal, Deus nos criou com isso. Mas vai ter a hora certa, o momento certo. E aí o que ela quer fazer? Quer namorar. E se for namorar, não tem condições de casar, não tem condições de noivar, casar, constituir uma família. E o que vai fazer? Vai pecar. Então não é um projeto nobre, porque carne quer carne, e eu amo a pessoa que eu escolhi, que eu estou ali, aí eu quero abraçar, eu quero beijar, e daqui a pouco vai querer muito mais. Então é um livramento de Deus para você não cair em pecado, para você não cair em fornicação, para ser realmente um projeto nobre de Deus. Mas aí a pessoa que já foi casada e hoje é viúva, quer constituir uma família, glória a Deus. Deus te abençoe e te honre. Mas aí o que eu faço? Eu já fui casada. Eu já tive uma experiência de casada, já sei como é uma vida de casada. Então, eu tenho que projetar de uma maneira que eu não fique namorando muito tempo, porque eu não vou dar conta do recado. É ou não é verdade? Porque eu já sei como é. Quem não sabe, não sabe. Mas quem sabe, o negócio é bom. É ou não é? E glória a Deus por isso, porque Deus criou. Mas aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que projetar certo, para também não cair em tentação, para também não cair em pecado. Aí tem gente que não projeta, não organiza, não coloca projeto na nobreza de Deus. E aí o que faz? Primeiro vai morar junto, depois resolve. Gente, já está em pecado. Não, primeiro eu projeto, eu organizo, depois que eu casar, aí sim eu vou morar junto, amém? Não é porque eu já fui casar que eu já posso avacalhar o negócio, não? É ou não é verdade? Tem que ter nobreza para a glória do Senhor, amém? Tudo que é correto. É correto esse namoro? A pessoa te respeita? A pessoa te valoriza? A pessoa respeita os pais? Avalie, é correto? Vai te respeitar? É uma pessoa nobre? É uma pessoa correta? Tudo que é puro. O impuro não é para você.
Não adianta eu projetar em Deus e ir lá como é que chama? Pra balada. O melhor de Deus para você não está na balada. Está em Deus. Ai, pastora, mas se eu não for para balada, eu não vou arrumar ninguém. Peraí, você projetou em Deus, está projetando em Deus 2022 sua vida sentimental? Então é em Deus, e Deus vai preparar a melhor hora, o melhor lugar, da melhor forma. Eu estava servindo lá em Mauá como obreira. Deus enviou um auxiliar pastoral lá de Ribeirão Preto, que eu nunca tinha visto na vida, e foi fazer a obra de Deus aonde? Em Mauá. Na minha igreja não tinha ninguém, gente, que eu olhava e falava assim, Mas aí Deus trouxe lá de Ribeirão Preto. Aí na hora que eu olhei assim, eu falei, esse tá no projeto. Isso aí dá para orar um pouquinho mais. É ou não é verdade? Porque eu projetei em Deus. Agora, se eu fosse para balada, era projeto de Deus para minha vida sentimental? Não, era carência. Era algo momentâneo, que muitas vezes não vai passar pelo filtro de Deus, que é puro, que é nobre, que é correto. Então vigie, se é de Deus, se você quer projetar em Deus, é na presença de Deus que você vai arrumar. Deus vai enviar de algum lugar, lá no seu trabalho, na família, sei lá, gente. Eu vi a história de um jovem tão lindo, os pais viajando, um gostou do outro, foram orar, casaram. Olha que lindo. Deus preparou a amizade dos pais e abençoou. Tudo que é admirável, é amável, é respeitável, é puro, é correto. Então é para você, em nome de Jesus. E para o casamento, pastora, também. Eu tenho que projetar o que é verdadeiro, o que é nobre, o que é correto, o que é puro. E uma coisa que você precisa entender, antes de colocar no seu projeto, quem aqui é casada? Levanta a mão, por favor. Vocês não são rivais, vocês são parceiros. O projeto não tem a ver com rivalidade, mas o projeto tem a ver com parceria. Pastora, meu marido ainda não é de Jesus, mas existe parceria, porque senão vocês não estariam juntos. Ore, porque a mulher santa santifica o marido. Coloca no projeto de Deus, que esse ano o Espírito Santo tenha liberdade de apresentar o Senhor Jesus para o meu esposo. Fé. Quem planta fé, colhe milagres, colhe o melhor de Deus, amém? Tudo que é admirável, pense no que é excelente e digno de... Meninas solteiras, você que quer projetar sua vida sentimental com excelência, que resulte em louvor e adoração ao Senhor. Eu, por exemplo, tive uma vida muito difícil. Para quem conhece a minha história de vida, já teve o privilégio de ouvir. Eu tive meu irmão nas drogas muito cedo, e quem tem um familiar drogado sabe a luta que é, porque todo mundo sofre. É ou não é verdade da família? A pessoa decide fazer errado, mas todo mundo se lasca. É ou não é verdade? Mas aí eu tinha no meu projeto, nunca que eu vou namorar uma pessoa que é alcoólatra, uma pessoa que é viciada, porque eu sei o resultado dentro de casa disso. Eu via meu tio alcoólatra batendo, socando a minha tia. E eu falava, isso eu não quero para a minha vida. Mesmo não conhecendo Deus. Aí quando eu conheci Deus, gente, aí eu determinei com coragem. Para a glória de Deus, hoje eu não preciso buscar meu esposo numa boca de fumo. Meu esposo está lá no Haiti fazendo missões. Escolha com excelência. Aquilo que louve e glorifica ao Senhor. E é tão gostoso porque um completa o outro. Ele pode estar lá no Haiti, eu estou aqui glorificando ao Senhor. E aí as pessoas olham e falam assim, pastora, meu Deus, um completa o outro. Como é assim? A senhora prega de um jeito, pastor prega de outro. E aí a gente some e é maravilhoso. Por quê? Porque eu escolhi com excelência. Não escolha o pior para você. Você é merecedora do melhor de Deus. Você é preciosa aos olhos do Pai. Amém? Temos todos os direitos, sim. Quem disse que não temos? É ou não é verdade? Você tem todo o direito, sabe por quê? Porque você é uma escolhida de Deus, você é uma joia preciosa nas mãos do Senhor. Não deixe ninguém roubar o seu valor. Ah, pastora, eu namorei com alguém, eu noivei com alguém, há pessoas aqui chorando, gente, sabe por quê? Porque já tinham perdido o seu valor, mas Deus está dizendo para você hoje, ei, eu te trouxe
de mim, ninguém pode roubar o seu valor porque eu não roubei. E aí, continuando, cuidado. Não é porque temos todos os direitos que não devemos tomar cuidado. E aí continua dizendo, mas esses direitos honram o Senhor? Eu já vi meninas sofrendo, porque começaram a namorar com uma pessoa errada, e essa pessoa roubou o valor dela. E aí ela pensa, eu tenho direito de ser feliz. Só que esse direito de ser feliz honra a Deus? Da forma que você está pensando? De verdade? Porque tem gente que é assim, eu tenho os meus direitos. E aí esses direitos são direitos vingativos. Direitos sem propósitos. Direitos que não glorificam a Deus. Você tem sim, direitos em Jesus. Que vão te honrar, que vão te valorizar. Mas não direitos satânicos. E tem gente que está ficando só com os direitos satânicos na hora de escolher e está escolhendo o pior. Ah, pastora, meu marido me traiu, me humilhou, me abandonou, foi embora com outra. Não é porque ele te abandonou e te humilhou que você perdeu o seu valor, você continua tendo o seu valor. Não é porque ele decidiu errado que você precisa decidir errado hoje. Quantas mulheres, gente, que foram traídas e que tristeza isso, não mereciam. Mas infelizmente passam por isso. E aí perdem o seu valor fazendo o quê? Pagando com a mesma moeda. Aí ele me pirraçou, agora eu vou pirraçar. E aí é infeliz o resto da vida na sua vida sentimental. Não faça isso. Não é porque alguém deixou de te honrar. Deus nunca deixou de te honrar. Amém? Então, o Senhor Jesus, tendo os seus direitos, pegou os seus direitos e lançou na cruz por amor a nós. Ele simplesmente Jesus tinha todo o direito de não ir para a cruz. Tinha ou não tinha? Mas aí ele olhou para mim, olhou para você que está aqui hoje e falou assim, sabe uma coisa? Eu vou pegar os meus direitos e vou colocar amor na cruz para te salvar e te alcançar, para que você seja o melhor na minha vida, amém? Então, que tal fazer o mesmo com os nossos direitos, que muitas vezes tem o propósito e a motivação? Se tem propósito e motivação errado, os seus direitos, lança na cruz e fica com aquilo que glorifica o Senhor. Com aquilo que glorifica o Senhor. Pastor, eu estou cansada. Já estou lutando, pastor, há tanto tempo. E a pessoa está lá, o problema dela vai dar conta a Deus. Mas você continua sendo uma mulher de Deus, que Deus vai te honrar. Não importa o tempo, a hora certa é a hora, Deus vai colocar alguém que te honre, que te respeite. Eu conheço uma pastora maravilhosa, grande amiga. Ela foi tão desonrada, tão desrespeitada com o primeiro marido dela. Cara safado, infeliz, mas ele vai ter a colheita dele em Deus. E aí ela perdeu as esperanças de tanta humilhação que ela sofreu. Mas um dia Deus colocou alguém na vida dela, que amou os filhos dela. E hoje esses filhos chamam esse pastor de pai. Ninguém imagina que não é pai dele. Tanto amor que Deus entregou. Talvez você errou numa escolha aí. Talvez você seja uma mãe solteira e não é o fim para você, não. É só o começo de tudo aquilo que Deus tem para você. Você pode ter errado ali, mas dá para continuar certo aqui em 2022. Amém? Lance na cruz. Mesma moeda, quem paga é uma pessoa o quê? Vingativa. Nós plantamos e colhemos o melhor, independente da escolha errada de outra. Continue plantando em Deus, porque há colheita abundante. Há colheita abundante, amém? Continue sendo amiga de Jesus e honrando quem nunca vai te desonrar. Ele, o Senhor. Te desonrar, o Senhor não te desonra. Te humilhar, o Senhor não te humilha. Ah, te abandonar, o Senhor não te abandona. Ah, meu irmão, sabe por que essa pessoa fez isso? Porque, infelizmente, não tem um amor de Cristo de verdade, não tem encontro com Deus. Pastor, mas ele falava que era de Deus. Não era. Porque se fosse, amava, respeitava e honrava. Escolha o melhor de Deus para a sua vida, amém? E aí, se você honrar Jesus na sua vida sentimental e em todas as outras áreas, será o quê?
honrada para a glória do Senhor, amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Boa noite, gente. O legal de você ser a última a apresentar algo é que a responsabilidade só vai... né? E aí eu já sou baixinha, né, pastora? Aí a gente vai... Mas glória a Deus por cada vida, por essas pessoas maravilhosas que têm nos ajudado, por vocês que estão aqui, pela vida de cada mulher dessa equipe, que eu quero aproveitar e fazer um agradecimento muito especial, que tem tido tanta paciência comigo, a pastora, a Carla, a Lu, a Jennifer. Eu acho que todas nós vivemos um tempo difícil, de dificuldade, todo mundo tem os seus momentos, né? Mas dentro dessa equipe, eu não posso nunca deixar de agradecer tudo que eu tenho vivido aqui, principalmente depois de um ano, né, pastora? Vamos que vamos. E aí, meninas, a gente vai falar agora de uma outra área da nossa vida que é sempre muito legal para fechar quando a gente faz esses encontros, né, pastora? Que é a nossa área emocional. Projetos para a nossa vida emocional. A gente está pronta para receber a bênção? Porque assim, a gente vai projetar o nosso espiritual, a gente vai projetar a nossa vida física, a nossa imagem, a gente vai projetar o nosso casamento, a vida sentimental, a vida financeira, meu Deus, ajuda. Mas aí a gente descobre que muitas vezes a gente está projetando, pastor, a gente está pedindo a Deus coisas que emocionalmente a gente nem sequer está pronta para receber. Outro dia eu fui confrontada por uma pessoa muito querida do meu ciclo de amizades, e eu estava conversando, não murmurando, eu estava conversando a respeito de algo que eu queria muito para a minha vida, e falei, coloquei meu ponto de vista, exclamei. A pessoa ouviu, virou para mim e falou assim: Dai, mas me fala uma coisa, se chegar aqui agora e falar toma, você dá conta? Você está preparada para receber isso? Você vai atender o que esse projeto significa na sua vida? Então hoje o Senhor trouxe cada um de nós aqui, cada mulher, cada pessoa que está aqui hoje nessa noite, para se fazer pensar, analisar, porque a gente precisa projetar. Hoje vocês estão aqui, nós estamos aqui recebendo de Deus uma direção sobre como projetar a nossa vida. Não só vocês, nós da equipe também, porque antes da gente chegar aqui, tudo isso que está aqui no telão, tudo isso que a gente está aqui compartilhando, Deus já tratou na nossa vida desde quando a gente recebeu do Senhor a direção. Então hoje Ele chama cada um de nós aqui hoje para falar: ei, vamos projetar, mas vamos estar preparados para receber. Quantas coisas a gente quer e a gente nem preparado está. Aí a gente recebe, chega na nossa vida e a gente não sabe o que fazer. E aí aqui entram as nossas emoções. Por favor, pode passar. Inteligência emocional. Eu não tinha tido ainda a oportunidade de falar para as mulheres sobre inteligência emocional, que é a principal área do meu trabalho. Eu falei aqui na maratona do ano passado. Quem esteve aqui na maratona no ano passado? Foi bênção, né, gente? Glória a Deus. Então, algumas coisinhas eu vou repassar, tá bom? Vocês já conhecem aí, mas é sempre bom a gente relembrar. A inteligência que altera todas as outras. Financeiro, sentimental, físico, espiritual, não são menos importantes. Mas a gente cuidar das emoções vai alterar todas as outras inteligências. Como assim, Dai? Ganhei na Mega, fiquei milionária. O que eu faço com esse dinheiro? É para a glória de Deus? Ou é para eu tirar o atraso de todas aquelas coisas que eu queria na minha vida e eu não tenho? Eu vou ajudar o próximo? Eu vou criar um projeto? Eu vou contribuir mais na minha igreja? Se você não está bem emocionalmente, quando você recebe um não do Senhor, como é que você reage? Como que as nossas emoções entram em campo nesse momento? A gente vai murmurar? A gente vai reclamar? A gente vai apontar? E digo para vocês, muitas aqui não me conhecem. Eu estou falando isso com propriedade. Quem me conhece aqui sabe. Quando eu recebo um não de Deus, quando eu recebo na minha vida algo que eu nunca imaginei passar, como é que eu estou reagindo diante dessa situação? Eu vejo muitas mulheres que diante de um não, que diante de uma dificuldade,
elas estão deixando de orar. Elas estão deixando de, naquele momento, dobrar os joelhos para Deus. Isso é emocional. Então, as nossas emoções em ordem, a melhor coisa que a gente pode ter. Porque emoções desreguladas atrapalham a nossa vida espiritual. Falei sobre isso na maratona. Pastor Rogério deu um glória a Deus enorme quando eu falei. E eu falei até com certo receio, né? Porque eu falei assim, como é que eu vou falar na frente do meu pastor que a vida emocional, ela às vezes sobrepõe a espiritual, né? Vamos escandalizar a igreja. Mas é verdade. A gente precisa cuidar das nossas emoções. Falamos aqui de vida sentimental. Glória a Deus, que palavra. Mas como é que eu estou no meu casamento, nas minhas emoções? Se na primeira toalha molhada que eu chegar em casa hoje, estiver em cima da cama, eu vou estourar com o meu cônjuge. Como é que a gente já está agora? Quem tem filho aqui? Filho aí abaixo de 15 anos. A gente já não está aguentando mais, né? Levar o filho para a escola. Sou só eu, gente. Né, Flávia? Amém. Glória a Deus pela sua vida. Que lindo te ver aqui. Pandemia, em casa, adapta, aula online. Senhor, dá glória. Dá glória. Derrama unção em aula online na nossa vida. Amém? Não estou sozinha. E aí, meninas, o que acontece? Um ano de aula online, um ano de adaptação. Professor, tem professora aqui? Tem. A sua eu sei que é professora. Glória a Deus pela vida de vocês. Outro dia uma amiga falou assim para mim, vai voltar as aulas presenciais, agora os professores vão voltar a trabalhar. Falei, está repreendido, criatura, em nome de Jesus. E o professor parou. Lá na escola do meu filho não parou, não. Quando ele está lá falando, as professoras estão lá, estão me mandando mensagem, estão me cobrando, estão corrigindo, respondendo e-mail. Então, como é que a gente está reagindo a tudo isso? Do que adianta a gente ter uma vida sentimental maravilhosa se na primeira dificuldade, né, a gente quer entregar de volta para Jesus o que Ele entregou na nossa vida? Não é? Como é que a gente está vivendo na nossa família, né? Família é uma coisa boa, né? Amém? Mas tem dificuldade também. Temos uma vida familiar abençoada. E como é que a gente reage se a pessoa chegou de mau humor do trabalho? Quem sou eu dentro da minha família? Como esposa, como mãe? Eu vi tanta mãe, gente, perdendo a paciência nessa pandemia, que eu vou contar uma coisa para vocês. Eu acho que foi o público que mais me procurou durante esse período. Eu não aguento mais. Como é que tá aí? Para a glória de Deus, gente, eu tenho um filho muito tranquilo, de verdade. Meu filho tem 10 anos e ele é uma bênção, quem conhece sabe. Se eu falar para vocês que eu tive algum problema com ele, eu estou mentindo. Mas agora, ele está naquela fase que ele está cansado. Ele me pediu para faltar essa semana todos os dias. De verdade, ele me pediu todos os dias porque ele queria faltar. Como é que a gente faz? A gente respira, né? Filho, tem prova, está acabando. Aguenta mais um pouco. Semana que vem vai ficar tudo bem. Quem a gente tem sido como mãe, né? Nas nossas emoções, como mulher, como esposa. Então, a nossa inteligência emocional, ela altera todas as horas, todas as outras. Recebi um não quero mais orar. Marido deixou a toalha em cima da mesa, quero devolver para Jesus. Meu filho está falando comigo, Senhor, toma posse. Amém. Que é assim mesmo, a gente ri, mas é verdade. Por favor, pode passar. A inteligência emocional, ela é o pilar da nossa vida aqui na Terra. Antigamente, gente, a gente era medido pelo teste de QI. Quem aqui do meu tempo que fazia teste de QI para entrar numa empresa, para fazer uma prova? Pode levantar a mão, porque nós somos muito abençoadas pela idade que nós temos. Amém? Não estou sozinha. Obrigada. Então, a gente era medido pelo nosso teste de QI. Aí tem um psicólogo muito famoso, alguns já devem ter escutado falar dele, Daniel Goleman. Lá na década de 80, ele decidiu estudar as emoções. E aí ele concluiu que, anota aí quem está anotando, tira foto, isso é importante. 80% do sucesso de um ser humano depende da inteligência emocional. Somente 20% o nosso intelectual. Então, para quem está aí achando que tem 1 diploma, 2 diplomas, 3 diplomas, mestrados e que está arrebentando, nem sempre. Você não cumprimenta o porteiro, você não dá bom dia para as pessoas onde você trabalha.
Não que isso não seja agradável ao Senhor. Glória a Deus por isso. Mas 80% é a nossa inteligência emocional. Você pode ter o melhor cargo dentro de uma empresa. Como é que você está tratando os seus liderados? Como é que você chega na empresa a hora que o porteiro abre a porta lá para você? Abre o portão de estacionamento. E isso aqui foi na década de 80 e vou contar para vocês. Já estamos indo para 2022 e não mudou, tá? Continua sendo isso daqui. Quer estudar? Amém. Que Deus te abençoe, te prospere, te capacite para que você estude cada vez mais. Quem gosta de estudar sabe do que eu estou falando. A gente nunca pode parar. Mas pensa sempre que não é o teu QI, não é o teu diploma. Na verdade, não é um pedaço de papel, não é o diploma que te capacita. O que te capacita é o que você viveu 4, 5 anos lá na tua faculdade. São as tarefas que você recebe a partir daquilo. Amém? Por favor, pode passar. E a inteligência emocional, porque aí todo mundo fala, Dai, você fala, mas o que é esse negócio? Quem aqui nunca tinha ouvido falar ou ouviu falar muito superficialmente de inteligência emocional? Todo mundo já ouviu falar. É aquela capacidade que a gente adquire. Percebam, a gente adquire. Precisa buscar. Precisa se esforçar. Nós somos criados perfeitamente por Deus, cada uma de nós como somos, mas precisa buscar. Então é uma capacidade que a gente adquire para a gente aprender a lidar melhor com as emoções. Presta atenção. Eu não disse inteligência emocional perfeita, certo? Eu estou falando de inteligência emocional, que é aquela que a gente adquire. Não existem emoções perfeitas, não somos perfeitos. Sou muito calma, muito tranquila, quem me conhece sabe. Mas eu tenho os meus momentos às vezes, né? Então, era mais. Eu falo que a velha criatura era difícil. Mas hoje a gente busca, a gente se capacita em Deus, a gente entrega a vida para Jesus, a gente ora, a gente faz devocional, a gente participa das coisas na igreja. Então a gente adquire essa capacidade de lidar melhor e gerir melhor as nossas emoções. E Deus nos fez perfeitos em nossas emoções. Dai, mas eu sou tão difícil, eu sou tão brava. Não tem mulher que é brava? Tem mulher que é brava, né? Tipo, muito brava. Que você olha para a criatura assim, né? Aí você fala, lá na empresa, nem vou dar bom dia. Ali, eu tinha uma pessoa assim numa empresa que eu trabalhei. Eu sempre andava pela empresa toda, né? Uma empresa grande, trabalhei lá há 12 anos. Aí eu sempre, né? Faladeira, gosto de falar, vou dar bom dia, vou sair. Passava na sala dela, eu só olhava na cara dela, juro para vocês. Pela fisionomia eu já entendia se naquele dia eu podia dar um bom dia. Porque já teve um dia que eu, bom dia, para quem? Ela falava para mim. Ai, bom dia, tudo bem? Bom dia para quem? Ela falava para mim. Aí eu me desmunhecava, né? Saía. Então nós somos perfeitos e a gente tem que buscar. Porque a gente é perfeito, mas Deus também nos deu limitações, inclusive nas nossas emoções. E por que isso tem a ver com projetar a nossa vida? Para você estar preparada para o que vai vir, para a bênção, para a permissão e para o não. Porque a gente recebe uns nãos de Deus aí, às vezes. Não sou só eu, né? Eu acredito, tomara. Mas a gente recebe uns nãos. E como é que a gente está lidando com isso? Você pediu um carro novo para o ano que vem, está chegando dezembro, o carro novo não chegou. Você vai descontar no marido? Você vai descontar no filho? Você vai descontar na pandemia, né? Porque tem muita coisa aí agora que a culpa é da pandemia. Não, às vezes é você mesmo que não se esforçou. É você que não economizou. É você que gastou demais em roupa e não poupou para poder trocar teu carro. Então, emoção equilibrada tem tudo a ver com receber bênção e com projetar na nossa vida. Amém? Por favor. Inteligência emocional e a palavra de Deus. Gente, Deus é tão perfeito que não sou eu, a Dai. Não é o Daniel Goleman falando, é Deus através da nossa vida e já está na palavra. Às vezes, a gente quer buscar no mundo, a gente quer buscar numa faculdade, a gente quer buscar na amiga, né? Algo que está na palavra, gente, há tantos anos. A melhor e mais antiga história humana já contada está na palavra de Deus. E esse versículo, eu confesso para vocês, que é o principal versículo que rege a minha vida de uns anos para cá.
que é Romanos 12:2. Quem me tem lá no WhatsApp, a minha frase é Romanos 12:2, que diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você não vai alcançar a boa vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus, se você se nega a mudar, se você se nega a melhorar, se você continuar sendo aquela estourada que tudo eu grito, tudo eu resolvo no grito, meninas. Deus é perfeito, renovem o entendimento de vocês, a mente de vocês. Gente, nada é para sempre, nada é engessado. Tudo que Deus criou, a natureza, o ser humano, nós não somos engessados. Uma vez numa palestra eu fiz um desafio. Eu vou contar 3 minutos no relógio e ninguém se mexe. A gente não consegue. Entendem? Nós não fomos feitos para ficar parados. E o nosso entendimento também não. Então, o que inteligência emocional tem a ver com a inteligência enviada por Deus? Tudo. É buscar constantemente entendimento. Eu brinco que é assim, quando alguém fala que eu estou desequilibrada, ok. Quando 2 pessoas falam, eu falo, não convive comigo. Aí quando a terceira fala, eu falo, Senhor, obrigada. Tem coisa errada aí, deixa eu pensar aqui, porque o negócio está complicando. Quantas de nós, brincadeiras à parte, quantas de nós fazem isso? De às vezes receber uma crítica, já falamos tanto de críticas. Aliás, gente, tem mulher aqui que não está vindo nos discipulados, não sou eu que estou cobrando, é o Espírito Santo que está me falando aqui agora, de verdade. Venham nos discipulados, meninas. Tem sido uma bênção. Falamos de crítica outro dia. Como que eu estou reagindo quando eu recebo uma crítica? Eu vou lá contar um projeto meu para o ano que vem, para a irmã, e ela fala assim, eu quero trocar de carro, eu quero um carro assim, dessa cor. Ela vai falar, lindo, irmã, mas essa cor é tão ruim de vender. Como é que eu estou em relação a isso na minha vida? Então, assim, críticas, inteligência emocional também nos ensina a lidar com as críticas. Crítica, para quem não veio no discipulado, eu vou falar com carinho, mas é só isso, tá? Depois vai ter que vir para o discipulado. Crítica, como é que a gente lida com crítica? O que eu aprendi? Eu recebo de quem me ama, tá? De quem me ama, de quem é especialista naquele assunto e de quem sabe o que está falando. Porque às vezes, né, até uma vez num discipulado a Lu falou assim, Dai, muitas vezes as pessoas que mais nos criticam são aquelas que menos têm condições para nos criticar. E às vezes, por exemplo, você está buscando uma mentoria financeira e aí vai vir a pessoa mais arrebentada para falar com você e te dar uma direção. É uma crítica? Nem sempre, porque aí aquela pessoa ela pode já ter quebrado, ter feito tudo errado e agora ela sabe o que não fazer, ela vai ser útil na sua vida. Porque ela sabe o que não fazer, mas dela você vai aceitar, ela não é especialista, ela não entende, porque ela quebrou. Mas ela te ama. Ela não quer ver você passando pelo que você passou. Vocês percebem que a inteligência emocional, ela vem em tudo que a gente faz na nossa vida? E para os nossos projetos de vida não são diferentes e a gente tem que projetar em Deus a nossa inteligência emocional. O que eu tenho que mudar? Não para 2022, começando agora, porque nós estamos projetando. Não precisa esperar 1º de janeiro não, tá? Quando a gente projeta, tem coisa que você já pode fazer agora. Então, comecem a pensar, eu não vou expor ninguém, tá bom? Não vou fazer isso com vocês, mas já comecem aí a pensar. Emocionalmente, o que eu tenho que melhorar? Vocês sabiam que tem bênçãos que ficam retidas porque a gente é a ignorante? Porque a gente não está sabendo tratar os outros? Isso é muito sério, por favor. Isso aqui é forte. Só chegou a níveis de governo quem resolveu grandes problemas. Gente, projetos grandes, grandes bênçãos, nunca vão chegar na nossa vida sem que a gente tenha que resolver problemas. Atenção às emoções. Quando você receber um problema, eu digo receber porque problema traz crescimento, então a gente recebe. Atentem-se para isso. Pensem em José, em Moisés, todos esses heróis da Bíblia. Todos eles resolveram um grande problema, não murmuraram, trabalharam as emoções e chegaram a níveis altos de governo. Em Gálatas, Deus deixa para nós. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paciência, amabilidade. Sempre que pensar em emoção que não está legal, lembra disso aqui.
são frutos do Espírito Santo. As nossas emoções saudáveis são frutos do Espírito Santo. O que é um fruto? Nasce pronto? Ele é plantado, cultivado, trabalhado, começa pequenininho. Se você não cuidar todo dia, morre. Com as nossas emoções é assim. Amém? Por favor. Sobre os seus projetos de vida, nunca pergunte por que eu quero algo. Sempre perguntem para quê. Amém? É para a honra e glória do Senhor? Não é, acabou. Pronto, não é para pedir. Nunca é porque eu quero. É sempre para que eu quero. E tem que ser para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Por favor. Lá em Deuteronômio, eu vou falar bem rapidinho. Deuteronômio é um livro maravilhoso que narra a morte de Moisés e o povo se encontra na cidade de Moabe, a nova geração daquele povo que caminhou 40 anos para entrar na Terra Prometida. Eles estão ali a um passo de entrar na Terra Prometida e Deus fala com eles. Deus pede para que Moisés repasse, relembre as leis. Então, para esse projeto que está batendo na porta de cada uma aqui para 2022, nunca se esqueçam. Se for da vontade do Senhor e quando Ele te entregar, relembre sempre por que Deus te entregou aquilo. Sempre, relembre. E o que te faz ser merecedora daquilo? Não é você. É a graça de Deus. Então, por favor, receberam um projeto, estão para receber, lembrem-se sempre, como este povo, da graça de Deus sobre a vida de vocês. Amém? E peça a Deus que te ajude a aprofundar, estender, fortalecer o seu amor, a sua dedicação a Ele. Para que você se lembre sempre porque é que Ele te entregou algo, ou muitas vezes porque é que Ele te disse um não. Amém? Peça que Ele faça o que julgar necessário para nos tornar humildes e sempre dependentes dEle. E peça a Deus que ajude a compreender que as suas escolhas diárias, elas têm implicações, elas têm consequências. Cuidado com o que vocês vão pedir, principalmente se não for para a honra e glória do Senhor. Tudo tem consequências na nossa vida. Amém? E hoje, meninas, falei rapidamente sobre as nossas emoções. Estarei à disposição, como todas nós. E quantas emoções nesse um ano, né, pastora? Um ano de ministério com muitas emoções. E a gente está muito feliz por isso. O nosso ministério completa um ano, incentivando mulheres a desfrutarem da amizade que Jesus lhe propõe. Nós temos um amigo fiel, forte, que nos ama, que entregou a vida por nós. E Ele quer caminhar com cada uma de nós rumo aos nossos projetos. Aleluia. Aprendam a projetar, passem por todos os filtros. Projetem todas as áreas da vida de vocês. A gente merece ser feliz em todas as áreas, né, pastora? Nunca deixe de fora uma área da sua vida para projetar. Porque hoje estar aqui, completando um ano, né, pastora? Depois de tantas coisas vividas e passadas nesse ministério, é um projeto de Deus. Amém. Né, pastora? Glória Não estava a no Deus. script, mas assim, se der tempo, se a pastora sentir no coração, a primeira vez que nós nos apresentamos aqui e ela explicou como foi esse processo de formar essa equipe, foi um lindo projeto de Deus, que Deus falou com cada uma de nós no secreto. Não pensem vocês que a pastora chegou com um projeto pronto, totalmente pronto e entregou para nós. Ela me abordou no final de um culto e disse assim: o que Deus está falando com você nessa pandemia? Aí eu, eita glória. Falei, pastora, Ele me falou que é um trabalho com mulheres. Eu não sei para que é. Eu tenho um projeto, tá aqui. Perguntou para Lu, perguntou para Carol, perguntou para todas, né? Para Glaucia, que começou conosco, hoje seguiu uma outra direção. Perguntou para Jennifer, que chegou. Perguntou para Carla, que chegou. Só que, meninas, percebam. Deus falou com cada uma de nós no secreto. Nós nos posicionamos. Nós entendemos o chamado de Deus e estávamos preparadas. Não preparadas para o final. Preparadas para dar início a um projeto. Nós ouvimos a voz de Deus e nós não corremos da nossa obrigação, do nosso chamado. E Deus sabe de todas as coisas. Então hoje a gente completa um ano
Glória a Deus. Muito felizes e gratas por cada vida, por cada testemunho, né, pastora? Verdade. Por tudo que Deus tem tratado na nossa vida. E eu digo para vocês, cada uma de nós aqui hoje, para estar aqui falando, muitas sabem, muitas coisas que nós temos passado. Nós estamos de pé, firmes, pela graça e pela glória do Senhor na nossa vida. Amém? Aleluia.